redação. Vamos começar mais um conteúdo novo e esse conteúdo muito específico para o nosso queridíssimo Enem, tá bom? Então hoje nós vamos começar a falar sobre texto dissertativo argumentativo. Embora eu quisesse muito fazer essa aula presencial com vocês, porque seria muito melhor para a gente trabalhar, tirar as dúvidas, dialogarmos juntos, com o contexto atual isso não é possível. Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui vai ser apenas um início de tudo que vocês ainda precisam saber a respeito do que é o texto dissertativo argumentativo focado para o Enem. Então eu vou trazer os aspectos gerais para vocês, tá bom? Então a gente não vai aprofundar tanto, a gente vai passar a fazer esse aprofundamento nas próximas aulas, ok? Então agora eu vou dar uma pincelada naquilo que tem de mais importante que vocês precisam saber sobre o texto dissertativo argumentativo e evitar alguns erros grotescos que muitas vezes eu vi nas produções textuais de vocês, tá bom? Então, a princípio a gente precisa compreender essa questão de texto dissertativo argumentativo, tá, meninos? Esse texto dissertativo argumentativo, ele vem com esse nominho bonitinho, juntinho, por uma razão. Ele é dissertativo, por quê? Porque ele vai trabalhar com a questão de discorrer, ou seja, desenvolver, falar sobre determinado assunto. E é argumentativo porque ele estará relacionado com a argumentação. Então, a questão principal desse texto que a gente precisa ter na cabeça é que eu irei desenvolver uma fala, desenvolver um assunto sobre determinado tema à medida que eu argumento sobre ele. Então vejam, meninos, é um texto que ele vai trabalhar com a opinião do autor do texto. Agora, o que a gente precisa entender é, trabalha com a opinião do autor, mas não é por isso que eu irei usar. Eu acho que, eu acredito que, na rua da minha mãe, minha avó, aconteceu isso com ela. No texto dissertativo argumentativo, meninas, a gente não pode fugir desse tipo de gênero, né? Dessa tipologia textual, melhor dizendo, e ir para a narração. Muitas vezes vocês fazem isso. Então tá lá, traz uma temática, violência contra a mulher, e vocês começam a contar uma história. E o texto dissertativo argumentativo não é história, não é para contar, relatar um fato, e sim para argumentar e desenvolver a respeito de um determinado tema, à medida que você irá o quê? Abordando aquilo que você defende, só que de forma impessoal. O que é impessoalidade? Não vai demonstrar que é eu que estou falando, você vai fazer isso de outras formas. Então, por exemplo, nota-se que na atualidade as mulheres vivem o enfrentamento contra a violência. Um exemplo. Então, vocês não podem começar o texto dissertativo argumentativo escrevendo: a minha amiga contou o quê? Estão entendendo isso? Então, esse é o parâmetro primordial que vocês precisam compreender a respeito de texto dissertativo argumentativo. Entender que a argumentação é seu fator primordial e não podemos fazer uma narração. Tranquilos? Então, vamos para os aspectos gerais desse tipo de texto. Vamos lá? Então, vejam só. Então, ele vai ser estruturado da mesma forma que todos aqueles que vocês já estão habituados, que vocês já conhecem. Tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Essa é a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. E nessa estrutura básica é necessário seguir algumas regras. Vejam só, meninos, vocês têm sempre 30 linhas para preenchê-las conforme aquilo que você está escrevendo, tranquilo? Essas 30 linhas devem ser divididas dentro desses pontos, ok? Dentro da introdução, dentro do desenvolvimento e dentro da conclusão. Qual é a medida que a gente utiliza para estruturar um texto dissertativo argumentativo corretamente? 7 linhas para a introdução, 7 linhas para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, 7 linhas para o segundo parágrafo de desenvolvimento e 7 linhas para a conclusão. Isso é o mínimo que deve ser feito para deixar o seu texto esteticamente já apresentável. Professora, sobrou 2 linhas. Sobraram 2 linhas. O que você
vocês podem fazer, inserir essas linhas, cada uma nos parágrafos de desenvolvimento. Então, ao invés de ficar 7 no desenvolvimento 1 e 7 no desenvolvimento 2, a gente faz 7 introdução, 8D1, 8D2 e 7 conclusão, que aí comporta, que aí vai fechar as 30 linhas. Estão entendendo isso? Estão compreendendo? Isso precisa ficar muito claro para vocês, porque alguns errinhos, como essa questão de estética do texto, não pode mais ser cometido por vocês. Tranquilos? Então, na introdução, vai ser a abordagem geral do tema. Essa abordagem geral estará relacionada com o seu ponto de vista, mas não é aquele ponto de vista, de novo, falando, mas ignora, galera, ignora a motinha passando. Essa abordagem geral, que estará dentro aqui do seu ponto de vista, mais uma vez falando, não pode ser da forma primária de falar que eu acho que, eu acredito que, ou a violência contra a mulher é isso, e apenas ficar assim. É uma abordagem completa, de forma que você vai apresentar o tema e já irá demonstrar para o corretor sobre o que você irá desenvolver ao longo dessa temática. Então, é uma abordagem geral, é uma apresentação geral. Eu tenho o tema, violência contra a mulher, então vocês vão pensar a respeito de todo esse tema, que é amplo, o que vocês querem desenvolver ao longo do seu texto. Vocês não podem falar tudo, porque a gente sabe que tem feminicídio, tem machismo, tem o feminismo, que elas lutam por igualdade, e assim vai uma série de problemas ou tentativas de resolver os problemas em cima desse tema. Então vocês precisam pensar sobre quais pontos irá falar, e no mínimo deve ser 2, mas depois a gente vai falar isso melhor, que esses 2 estará relacionado com a tese, tá? Então vocês precisam pensar em quais pontos precisam abordar para que consigam discorrer dentro do seu desenvolvimento. Então, introdução, abordagem geral, ok? Apresentação da temática de modo que você vai mostrar para o seu corretor sobre quais pontos serão discorridos ao longo de todo o texto. A seguir, virá quem? O desenvolvimento. Essa parte do desenvolvimento estará linkada com a introdução, porque você fez a apresentação geral da temática, no desenvolvimento você irá trazer os seus argumentos fundamentados, ou seja, vocês não ficarão apenas naquilo que vocês acreditam, e sim vão trazer contexto para dentro desses argumentos. E que contexto é esse? A gente chama de repertório sociocultural, tá? Esse repertório sociocultural, que vai embasar aquilo que você acredita, são todos os conhecimentos adquiridos ao longo da sua existência. Ou seja, as matérias estudadas por vocês na escola, tá? Então, geografia, história, sociologia, filosofia, que traz conceitos de autores renomados. Então, vocês podem agregar isso dentro do texto de forma que faça relação com o tema, certo? Isso é fundamental aos seus argumentos. Filmes, séries, músicas, poemas, tudo que tenha tido algum tipo de repercussão, que seja de uma pessoa que pesquisou, estudou, aprofundou sobre determinado assunto e que caiba dentro desse tema da redação. Então, a parte do desenvolvimento, meninos, vocês irão desenvolver aquilo que fez na apresentação geral da introdução, a partir do momento que vocês argumentam e fundamentam isso. E passam a embasar aquilo que vocês estão discorrendo dentro do texto. Tranquilos? Belezinha? E vem a conclusão. Na conclusão, é necessário que tenha a proposta de intervenção, tá? É o ponto máximo da sua redação, essa proposta de intervenção. O que ela é? Ela é uma forma de pensar, de analisar em todo o problema, porque se foi dado um problema para vocês, imagine o seguinte, meninos, a temática de redação sempre vai ser um problema social, tá? Todo mundo entende o que é problema social, né? Problemas que envolvem o povo, a comunidade, a sociedade, beleza? Então, a temática de redação sempre vai ser um problema social e que ele precisa ser resolvido. Não adianta nada eu ficar falando, porque os problemas é isso e aquilo, e o governo faz isso e parará, e não trazer o quê? Uma forma de tentar
no mínimo, amenizar esse problema. Estão entendendo? Então, a proposta de intervenção, meninas, ela vem com esse intuito, ok? Trazer formas de pensar, analisar, refletir sobre quais serão as possibilidades de acabar com esse problema, de amenizar esse problema, certo? Então, tem toda uma estrutura que deve ser seguida, ter um cuidado enorme com essa estrutura e entender os pontos primordiais para começar a organizar ela. Vamos ver na prática como que isso funciona. Ó, aqui é só o resuminho em cada slide, mas eu já falei o básico para vocês. E eu quero mostrar agora para vocês uma redação exemplo, tá? Essa redação é de 2017, de um aluno que tirou nota 1000 no ano de 2017, tá bom? Então eu vou ler ela aqui com vocês e vou falando os pontos que eu acabei de mencionar com vocês anteriormente, sobre a apresentação do tema, sobre repertório, sobre conclusão e proposta de intervenção, para que vocês possam já encaixando isso na cabeça de vocês, certo? Para que depois possamos aprofundar em outros pontos essenciais também para encorpar o texto de vocês. Então vejam só, aqui, nossa, desculpa, engasguei aqui, garganta secou já de tanto falar. Na mitologia grega, então aqui o aluno já vai começar com o repertório, tá bom? Então vejam só, quando eu falo de repertório, é tudo aquilo que envolve um conhecimento específico da área, de algo que você adquiriu, de algo que você aprendeu ao longo de toda a sua vida. Então vejam, vai trazer mitologia grega como repertório. A partir dessa mitologia grega, eu não vou ler a redação inteira não, porque senão vai ficando muito cansativo também, tá, meninas? Eu vou falando o que são os pontos principais para que vocês vejam e leiam e visualizem aquilo que eu fui mencionando no início do vídeo, ok? Então aqui eu tenho um repertório. A seguir que ele traz esse repertório, ele explica sucintamente, ou seja, de forma bem pequena, bem rápida, bem breve, o que foi essa mitologia grega que ele vai mencionar. E a partir disso, ele traz a sua argumentação. Então veja, eu não posso simplesmente argumentar sem repertório e não posso trazer repertório sem argumentar. Tranquilos? Então, odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras. Então vejam, meninas, eu não vou ler inteiro de novo falando, para que não fique cansativo o vídeo. Então vejam que ele iniciou com o repertório e aqui trouxe os seus argumentos. Percebam que em momento algum ele fala sobre eu acho que, acredito que, nada disso. Ele traz de forma a expor o tema é sobre deficientes auditivos, então ele vai expor a temática, vejam só, os deficientes auditivos brasileiros buscam ultrapassar as barreiras as quais separam do direito à educação, certo? Então ele traz o repertório, que é a mitologia grega, e faz a abordagem geral por meio dos seus argumentos, tranquilos? Vou seguir aqui. Aqui começa o nosso D1, que é o desenvolvimento 1, e aí ele traz a Constituição Federal como repertório. A seguir ele vem consoante Aristóteles no livro Ética e Nicomo, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica que esse conceito encontra-se Vejam só, meninas, essa parte. Ele traz Aristóteles, explica qual é o conceito de Aristóteles e a seguir já fala o quê? Logo se verifica que esse conceito, e o que essa parte já iniciando? A argumentação dele, desenvolvendo aquilo que foi apresentado na introdução. Depois vocês me procurem lá no privado, lá no WhatsApp, que eu vou enviar essa redação exemplo, para que vocês possam fazer a leitura total dela e compreender isso que eu estou falando. Tranquilos? Da mesma forma que está aqui no D1, estará presente lá no D2 também, ok? Agora a gente vai pular para a parte do... Bom, não igual, né? Ele vai trabalhar com outro repertório e a outra argumentação relacionada à introdução. Tranquilos? Agora eu vou pular lá para a parte da conclusão para que vocês visualizem o que é uma proposta de intervenção, tá? Vejam só. Portanto, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas
o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize. Então vejam, meninos, trouxe uma solução para esse problema, que é a dificuldade dos surdos em estar nas escolas, em conseguir aprender o conteúdo. Então ele trouxe uma possível solução, pelo menos uma possibilidade para amenizar esse problema, dentro da conclusão, que é a nossa proposta de intervenção, certo? Então isso aqui eu preciso falar com vocês a princípio, tá? Aos poucos nós iremos ver isso passo a passo, tá? A gente vai falar só sobre introdução depois a gente vai trazer só o desenvolvimento, depois a gente vai trazer só a conclusão. A priori, vocês precisam compreender essa estrutura no geral, certo? Qualquer dúvida que ficar em relação a isso, vocês me procurem lá no WhatsApp que eu vou explicando melhor para vocês. Tranquilos? Então, qualquer dúvida me chama lá. Um beijo, fique em casa, te cuida aí, viu, galera? E contem comigo sempre. Até mais!